Oi, eu sou a Cris, esse é o canal Sim Tem Spoiler, sejam todos muito bem-vindas. Hoje vamos falar sobre o filme Os Gruggs 2. Já tem aqui no canal um vídeo sobre o Gruggs 1, né? Vou deixar linkado aqui em algum lugar e aí vocês assistam o 1 primeiro. Nesse Gruggs 2, ele vai falar mais do romance da Ip com o Guy. É um filme muito legal, muito fofinho. É tão interessante quanto o primeiro. Só que nesse vai dar mais foco no romance dos dois do que o outro. O outro teve foco, sim, no romance, mas não teve tanto assim, na verdade, né? Foi bem distribuído o outro filme, mais sobre liberdade e descobrir o novo e não ter medo. Esse é mais sobre amadurecer, sobre escolhas. O filme começa contando um pouquinho da história do Guy. Como que o Guy surgiu, né? Ele perdeu os pais dele quando os pais caíram no piche e os pais falaram para ele procurar um lugar chamado Amanhã, que é o futuro. Nesse filme também fala muito mais sobre o futuro mesmo, tipo tecnologia, entre aspas, né? Eu acho que esse filme, ele fala mais, ele tem mais referência às coisas atuais do que o filme anterior. Esse filme fala tipo iPad, tipo TV, tipo elevador, casa, janela, conforto, assim, essas coisas, sabe? Aí passou essa parte do Guy com a família dele e ele procurando esse lugar. Aí passou a parte que ele achou a preguiça, que é o amiguinho dele. E aí foi indo até ele encontrar a Ipe. E aí, quando ele encontrou a Ipe, veio essa parte do romance, fofinho, não sei o que, melizinha, né? Coisa bem adolescente mesmo. Os dois bem grudadinhos, bem fofinhos, não sei o que. Só que ele sentia falta de liberdade. Ele sentia falta de privacidade. Ele sentia falta de espaço. Porque a família da Ipe era das cavernas e é bem grudado em cima do outro para dormir tudo embolado e tudo mais. Ele queria espaço. E aí o pai da Ipe sempre foi bem cuidadoso, sempre foi um pouco ciumento. E ele não queria que ela se afastasse do grupo. Queria que ela ficasse sempre com eles. E o Guy, ele já queria se afastar. Então ele estava conversando com ela para se afastar. Aí a ideia do pai da Ipe, ele saiu por aí, ele ficou ouvindo a conversa dos outros, saiu por aí procurando um lugar e ele achou um lugar que tinha muita fruta, tinha água, era bem bonito, não sei o quê, que era o tal do Amanhã. E aí o Guy reconheceu aquele lugar e já tinha uma família lá, um pai, a mãe e a filha, que também da mesma idade, da Ipe e do Guy, adolescente. Aí quando o Guy viu, conheceu, ficou feliz e tal, abraçou todo mundo. No início parecia que a Ipe ia ficar meio com ciúme. Aí eu achei assim, estranho colocar isso, né? Tipo uma rivalidade e tal. Mas não foi assim que se desenrolou. Porque ela viu, tipo, uma menina e tal. E aí, ai, minha amiga, não sei o quê. E ficaram, tipo, super amigas, as duas. Então não teve entre esse grupinho, que é o Guy, a Aurora e a Ipe, não teve essa rivalidade. Eles se tornaram amigos, né? Então a Ipe falou, ai, uma outra menina, minha amiga. Aí a Aurora também falou, ai, outra menina, minha amiga e tudo mais. Então, ficou tudo bem entre os três, né? Só que os pais da Aurora queriam que ela ficasse com o Guy para formar uma família. E os pais da Ipe, o pai dela só, né, não gostava do Guy, porque o Guy queria afastar a Ipe da família dela. Então, ele queria que ela terminasse. A mãe dela é meio que indiferente. Queria que ficasse junto e tal, né? Mas não tava nessa trama de, eu tenho que se separar, eu tenho que juntar. Não estava. E ali eles estavam vivendo uma mordomia que eles nunca estiveram. Então tinha água ali, termos e tal, tinha sauna e frutas e tava tudo seguro, protegido, não tinha bicho para pegar eles nem nada. Então eles estavam gostando. Só que como eles eram da caverna, eles têm um jeito bem bruto. Os pais da Aurora, que é os moradores daquele lugar do Amanhã, não gostavam muito dele, né? Começou a falar, eles são brutos, tem que ir embora, não é daqui. Mas aí, depois aconteceram coisas que eles ficaram amigos. Mas
No início tava assim, essa rusga, né? Tipo, ai, vocês têm que ir embora, né? Não, seu lugar não é aqui e tudo mais. E aí acontece que o Guy, ele vai se moldando, porque ele já era dali, ele já conhecia. Quando ele se perdeu dos pais, né? Que os pais morreram. Ele perdeu algumas coisas e tal, aí encontrou a Ip, passou a viver dali da forma que a Ip vivia. E quando ele voltou, ele se acostumou rapidamente com o conforto, com aquele luxo. E a Ip já tava achando estranho, né? Quando ele falou, ah, você mudou, você não é assim, tomando banho, não sei o quê. Aí ele falou pra ela que ela tinha que tomar banho, que não sei o quê. E ela, ah, você quer me mudar, então vamos terminar. Tipo isso. E aí os dois meio que brigaram. Aí a Aurora, que é amiga dela, tipo assim, ai, aqui eu fico presa. Os meus pais construíram isso aqui tudo para que eu não pudesse sair, né? Essa aqui é a sua caverna, então vamos sair. E aí a Ip levou ela para conhecer fora do amanhã ali, daquele lugar. E aí ela ficou super feliz e tal, e os pais dela não gostou, né? Brigou com ela porque ela fez isso e era pra estar protegida e tava em perigo, que não sei o quê. E aí, o pai da Aurora manipulou o pai da Ip para ele achar que a ideia tinha sido dele de afastar as pessoas. Então, quando a mãe da Ip descobriu isso, tinha uma fruta lá que é a banana, que eles não podiam comer. Mas eles não falavam por que não podia, mas não podia. Eles ficaram com raiva da família do amanhã e comeu a banana toda. Aí começou todo o desastre. Porque aí a banana não podia comer, porque tinha um grupo de macacos que entrava ali, e aquelas bananas era para proteger, era tipo com um acordo, porque o pai do amanhã, ele simplesmente desviou a água da cachoeira e só ia para aquele lugar ali, e os outros que tinham água não tinham mais, então as bananas secaram, a floresta daquele lado secou, e tipo assim, não tinha água, ele fez um desvio. E aí, esse era o acordo, né? Dar a banana pros caras e pronto. Aí, como ele comeu a banana toda, não tinha mais, os caras foram lá e sequestrou ele. E esse é um ponto legal, porque os três homens da família ali, né? Que era o pai do Amanhã, o pai da Ip e o Guy foram sequestrados. E ficou a maior parte do filme sequestrado. E aí, no caso, as mulheres foram salvar ele. Sabe, as mulheres foram lá pesquisar, ver onde eles estavam, buscar ele, atrás dele para salvar. Só um do menino, que é o irmão da Ip, que ficou com ele, com elas, né, com as mulheres. E ele estava viciado na tal da janela, que seria a TV, que seria o iPad, que ele queria porque queria a janela, isso aqui, olha que dá pra ver lá fora, que não sei o quê. É uma crítica ao mundo atual, né? Você perde as coisas que está acontecendo porque você fica aqui, assim, sabe? Uma parada numa caixa. E a família dele tentando, né, tirar ele de lá. Tipo, o pai dele falava, vai brincar com o cachorro, vai fazer não sei o que lá. Que não era um cachorro, era um dinossauro. Mas vai brincar com ele e tal. Com o Douglas, o dinossauro dele. E ele, ai, mas eu preciso, não sei o que, eu preciso disso aqui, isso aqui. Aí eles saíram em busca, ele pegou uma vareta e ele meio que fez uma caixa, assim, uma moldura, como se fosse um iPad, um tablet, sei lá, ele pegou e levou, porque estava viciado naquilo ali. E nesse que eles estavam indo, a mãe do amanhã, ela sempre ficava jogando umas intriguinhas, né? Ah, mas que parece, tem muita areia, é cheio de pulga, mas que parece bicho, que vocês não sei o que, vocês isso, vocês aquilo, brigando. Aí, no meio disso que elas estão indo salvar, né, os homens, ela fica congelada. Que elas estão brigando, ela fica congelada. E mesmo congelada, a família da Ip vai salvar ela. Aí salva ela dos lobos, aranhas, sei lá. E aí ela fala, ah, eu fiz tudo de errado pra vocês, tratei vocês mal e vocês me salvaram assim mesmo. Ele falou, somos assim, o bando nunca se separa, o bando fica junto. Aí ela já pensou, tá, então mudei de ideia, né, sobre vocês. Pediu desculpas e tudo mais, e eles foram salvar. E lá, na parte dos homens, também tava briguinha, né? Ah, você é isso, você é aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo, não sei o que lá. E no final, os dois se acusaram de ser maus pais. Aí eles ficaram mais sentido, porque pegou num ponto fraco dos dois. E não era bem assim. É que os dois estavam pensando no bem dos próprios filhos, mas de forma diferente. Ninguém estava levando em consideração o que os próprios filhos queriam.
Tipo, o que que a Aurora queria, o que que a Ip queria, o que que o Guy queria, ninguém tava nem aí, ninguém perguntou pra eles. Eles só achavam que tinha que ser feito alguma coisa e estavam agindo para que aquilo acontecesse. E lá na hora estavam brigando e tudo mais. Depois fizeram as pazes e descobriram que os macacos que estavam querendo as bananas, porque tinha um outro macaco grandão que queria aquelas bananas. E que se o macaco grandão, que era o monstro, não tivesse aquelas bananas, os macaquinhos iriam sofrer e os macaquinhos sofrendo iriam pegar eles. Entendeu? É uma escalinha, né? Uma escala de consequências. Tudo porque a água não estava passando e o cara desviou a água. Então, quando eles chegaram lá, as mulheres chegaram lá pra pegar eles, eles tinham já meio que se acertado, do tipo assim, a gente tem que sair daqui vivo. E aí estavam, fez uma ação de quebrar aqui, quebra ali, aqui, bate ali, para salvar. Aí o pai da Aurora, o pai da Aurora e o pai da Ip fizeram umas pazes, se tornaram amigos. A mãe deles, as mães, né, também já estavam amigas antes, quando chegaram ali. E aí, a Ip e o Guy conversaram, mesmo naquela ação toda, conversaram. E o Guy falou, olha, o que meus pais queriam era que eu fosse feliz e meu amanhã não é um lugar, é uma pessoa, que no caso seria a Ip. E aí a Ip falou, vale a pena abrir mão de algumas coisas para tentar salvar, para lutar, para ver alguma coisa. Outra coisa interessante é que antes disso, a Ip conversou com a mãe dela e a Ip falou uma coisa, que estava sentindo alguma coisa, não sabia descrever o quê, e que estava doendo, e que todas as outras cicatrizes dela eram físicas e ela conseguia sentir que estava doendo e ver o que estava doendo, onde estava doendo. E aquilo que ela estava sentindo estava doendo e ela não sabia onde, não sabia porquê, não sabia como. E aí a mãe dela falou que isso estava acontecendo e que era interessante então ela lutar por isso, né? Lutar por ele, lutar pelo relacionamento dela. E aí ela falou, tá, vamos conversar. E aí os dois conversaram, né? Ele falou, não é um lugar, é uma pessoa. Aí ela falou, sim, a gente pode conversar pra ver, tipo, abrir mão de algumas coisas aqui, algumas coisas ali, a gente se acertar. E os dois se acertaram, ficou feliz pra sempre, muito fofinho. Aí eles saíram daquele lugar, o macacão foi lá destruído e tudo mais. E eles foram pro amanhã. No amanhã, eles abriram, no caso, aquelas paredes que tinham fechando, eles abriram. E os macaquinhos conseguiram ter acesso à água deles também. E então todo mundo feliz com a água. E aí teve uma frase que falou que o pai da Ip estava com medo do bando diminuir. E não foi o que aconteceu. O bando se expandiu. Porque eles dois tiveram a própria família deles, entre aspas, assim, o Guy e a Ip, porque eles ficaram juntos, só que eles não estavam mais dormindo em quartos separados. Então dá a entender que eles meio que casaram. Eles foram para um mesmo quarto, ali mesmo no amanhã, então eles não mudaram de lugar. E aí aqueles lobos aranhas que estavam brigando com as mulheres lá, eles ficaram no amanhã, eles entraram lá pro grupo, aumentou o grupo, juntou o grupo da Ip com o grupo do amanhã, que era aqueles dois, mais a Aurora. E os macaquinhos também ficaram amigos deles ali, né? Ficaram vizinhos dele, porque eles abriram a água e tal, dividiram. O macacão grandão não tava ameaçando mais ninguém, então eles ficaram na paz. E ficou todo mundo junto, ficou todo mundo bem. Então isso é muito interessante, o amadurecimento dos personagens, né? O pai da Ip tava assim com medo dela ir embora, ele não vê mais. E aí a mãe da Ip falou pra ele, né? Olha, né, eles vão fazer a própria família, assim como nós fizemos a nossa e tudo mais. E ele não queria se afastar. E aí quando a Ip foi junto com o Guy, a pequenininha, mais novinha, a espivitadinha, doidinha, filha dele, falou uma palavra lá e ele ficou, você, palavra, não sei o que, primeira palavra. Deu a entender que ele iria substituir, entre aspas, a Ip por essa pequenininha. Tipo, ia se agarrar mais nela, ia ficar mais nela, eu entender isso. E a Ip construir a nova família, mas todo mundo ali no mesmo lugar. Então eu achei isso muito interessante, muito bom. O filme é muito divertido, tal qual o primeiro, muito, muito divertido. Uma nota 5 para esse filme, eu super recomendo que você assista. É um filme bem legal. Só que esse filme 2 tem mais referências, como eu falei, né? Mais referência ao futuro, agora, algumas coisas de tecnologia de agora, do que o primeiro, né? Então esse tem mais. Mas eu super recomendo que vocês assistam, que vocês não vão se arrepender.
tá? Então o vídeo fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse filme. Se você já assistiu, se você não assistiu, assista, que eu espero que você vai gostar, tá? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, eu fico por aqui, um grande abraço a todos vocês, tchau!